Hoje a gente vai estar falando sobre a prescrição do exercício voltada ao público hipertenso e como a gente pode usar isso para valorizar o nosso valor de sessão, para a gente aumentar a qualidade do nosso atendimento e, consequentemente, a gente mostrar um diferencial na área do personal trainer. Então, eu sou o professor mestre José Garcia e hoje a gente vai bater um papo sobre isso. Como o personal trainer, ele pode utilizar de ferramentas e conhecimentos aplicáveis para valorizar a tua intervenção no atendimento a hipertensos. Primeiro a gente precisa compreender o que é hipertensão, de maneira mais sucinta, de maneira direta. De fato, de maneira multifatorial, porque a hipertensão ela não é causada apenas por um fator, é a apresentação de forma sustentada dos níveis pressóricos. Por que sustentada? Porque não é eu fazer uma medida hoje que vai me apresentar aí uma pressão de 140 milímetros de mercúrio por 100, famoso aí 14 por 10. Não é isso que vai fazer o teu cliente e teu paciente ser hipertenso. E primeira coisa, para a gente saber isso, a gente vai ter que ter um aparelho de pressão. Então, para mensurar a pressão do teu cliente, tu precisa ter um aparelho, Então, é recomendável que a gente adquira isso. Porque esporadicamente a gente pode estar aí mensurando a pressão arterial dos nossos clientes e identificar algum quadro de desajuste pressórico. E aí, como a hipertensão ela é caracterizada por uma pressão sustentada, então vamos lá, vamos supor que você só atenda clientes saudáveis. E aí vamos falar de valores, Vocês gostam de falar de valores, a gente quer saber sobre isso. Vamos supor que você tem uma cartela de clientes saudáveis que acha que para você baixar a barriguinha deles, dar uma massa muscularzinha, você vale, vamos lá, botar aqui por baixo 30, 40 reais a hora da sessão, Então vamos supor isso aí. Mas você comprou um aparelho de mensurar a pressão. E aí, esporadicamente, a cada 15 dias, você faz a avaliação de pressão arterial de todos os teus clientes. E aí, vamos supor que você tenha 6 clientes que te paguem 40 reais a sessão. E aí, desses 6 clientes, você identifica 2 que apresentam quadros hipertensivos agudos. E aí, por que a pressão arterial sustentada? Para esses 2 que apresentaram um quadro fora da curva na tua prática periódica de monitorar a pressão arterial dos teus clientes, esses 2 você vai acompanhá-los durante toda a semana em cima desse monitoramento de pressão, para ver se isso é sustentado. Então o cliente treina com você segunda, quarta e sexta. Segunda, quarta e sexta você vai mensurar. Se todas as vezes ele tiver nesse nível pressórico, você já vai fazer um encaminhamento para o médico cardiologista para ele investigar melhor e ter o diagnóstico de hipertensão. Porque a gente não diagnostica a doença, Quem faz o diagnóstico é o profissional médico, mas nós podemos ser aí responsáveis por identificar o quadro clínico. E isso já aconteceu comigo, E isso já vai gerar uma visão diferente tua para o teu cliente. E ele já vai passar a te valorizar um pouco mais, Principalmente se você identificou um quadro hipertensivo e vai ter que treinar esse sujeito de outra maneira. Se ele achava que você valia 40 reais a hora aula só porque era só baixar a barriguinha e fazer aquele trabalho meia sola, agora que você identificou um quadro hipertensivo e vai ser responsável também por esse tratamento, você pode fazer uma proposta de valores agora e subir aí para 50, 60 reais a hora da sessão. Não tem nenhum problema nisso, no meu ponto de vista, E aí a sustentabilidade de vários eventos pressóricos, em níveis elevados, acima ali, para caracterizar como hipertensão grau 1, acima de ou 130 na sistólica ou 90 milímetros de mercúrio na diastólica,
a gente já classifica como hipertensão grau 1. Os níveis antes disso, né, entre o 120 e o 130 e o 80 e o 90, é o pessoal ali com pré-hipertensão, né? São os pré-hipertensos que a gente tem que tomar o mesmo cuidado e gerar os mesmos benefícios. Ah, professor, mas isso aí mal acontece na população brasileira. Meus clientes, eu não vou comprar um aparelho de mensurar a pressão para acompanhar meus clientes porque ninguém tem hipertensão. E aí, se vocês pararem para pensar, antes da pandemia, né, um dado da Vigitel acompanhou a população brasileira de 2006 a 2016, identificou um aumento de 14% nos quadros de hipertensão na população brasileira. E aí a gente para e pensa, quanto que isso representa hoje na população brasileira? Pós-pandemia, pasmem, 26% da população brasileira apresenta hipertensão arterial. 26%. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a cada 4 brasileiros, 1 é hipertenso. Pior, isso é subnotificado, tá? Ou seja, tem mais hipertensos do que a gente sabe. Podemos estar falando aí de algo próximo de 50% da população brasileira. Algo bem próximo a isso, sem sombra de dúvida. Qual foi a última vez que você, personal, aferiu tua pressão arterial para saber os níveis dela? Porque a pandemia, né, aumentou muito quadros de ansiedade, desregulou o estilo de vida, hábitos alimentares e, sem dúvida, isso foi elevado aí em um aspecto clínico, né, em um aspecto social. Então, quando a gente para e pensa que 1 a cada 4 brasileiros são hipertensos, se você tem 8, se você tem 10 clientes, provavelmente de 2 a 3 podem ser hipertensos, tá? E a gente só vai saber isso se a gente monitorar, se a gente tiver o aparelho para identificar isso. E é uma coisa muito importante, pessoal. Tem muita gente, profissional de educação física, que atende grupos clínicos, que atende hipertenso, mas existem dados científicos mostrando que apenas 32%, ou seja, 3 a cada 10 profissionais que atendem hipertensos, apenas 3 monitoram a pressão arterial dos seus clientes antes e ao final da sessão. Por quê? Porque muitos desses profissionais, eles acreditam no relato do paciente, né? De, eu mensurei em casa, deu 11/7. E não fazem essa reanálise antes de iniciar a sessão de treino. Isso é fundamental para você que trabalha com grupos clínicos. Grupos clínicos é uma vertente que precisa de profissionais qualificados. Acabei de dizer, 1 a cada 4 brasileiros tem hipertensão. Desses brasileiros hipertensos que treinam, que têm personal, a cada 10 deles, apenas 3 são avaliados antes da sessão como deveria. E aí você pensa, né? Tem muito brasileiro hipertenso que está treinando, estou nem falando dos que não estão treinando. Tem muito brasileiro hipertenso que está treinando numa roleta russa sem um acompanhamento adequado. E é por isso que às vezes a gente sente que a educação física ela não valoriza o profissional, ela é difícil de ganhar dinheiro. Mas se a gente sai para o mercado para fazer apenas mais do mesmo, realmente vai ser difícil ser valorizado. Então a gente tem que ter uma conduta diferente. A gente tem, eu vou trabalhar com hipertenso. Eu tenho que ter no mínimo, um aparelho de medir pressão. Seja um esteto, um esfigmomanômetro, ou seja um tensiômetro automático, né? Um aparelho de medir pressão automático de braço, tá, pessoal? De pulso, não. Sempre o braquial. Então, minimamente é isso. Por que minimamente, Garcia? Um cardiofrequencímetro também é indispensável para quem quer trabalhar com hipertensão. Com esses 2 aparelhos, eu consigo ter um acompanhamento, um controle muito melhor da sessão de treino. Por quê? Vamos lá, vamos começar pensando aí no treino de força, no treino de musculação.
Uma das coisas que a diretriz fala, né, quando a gente fala de treinamento para hipertenso, ela não difere muito de outras diretrizes quanto à quantidade de exercícios, quanto a número de séries, número de repetições, que é inclusive um parêntese que eu sempre faço, né, que eu discordo, inclusive do tempo de recuperação entre séries. Mas não é o mérito aqui hoje, né? Eu quero falar agora do número de séries e como que tu vai fazer a tua conduta profissional ser diferente. Vamos supor que você tem um cliente que chegou para você hipertenso, que já treinou em outra academia e ele sentia que o treino que o professor de salão passava era algo genérico, era algo que ele decidia no dia. E aí o cliente chega para você, você tem o teu aparelho de medir pressão, você tem o teu cardiofrequencímetro e você prepara o teu cliente antes de começar a sessão. Primeira coisa, desculpa aí pessoal, vou dar umas tossidinhas aqui e ali, eu ainda estou me recuperando de uma gripe que me arriou uma semana, tá? Então você prepara o teu cliente para iniciar a sessão. Obviamente você já fez todo o acompanhamento dele, né, da avaliação diagnóstica para identificar os quadros dele. Você já fez a triagem pré-participação, já encaminhou ele para o médico cardiologista para fazer o teste de esforço, para saber até onde é seguro trabalhar com esse cliente hipertenso. Por isso você está com o cardiofrequencímetro. Isso já faz o cliente te ver com outros olhos. Pô, Garcia está me avaliando antes de começar o meu acompanhamento, tá? E isso é fundamental. Imaginem vocês, pensem aí um profissional que precisa de personal trainer, tem grana para pagar personal trainer e que ele gosta de ter um acompanhamento diferenciado. A gente já pensa em profissional médico, né? Grande maioria dos meus clientes são profissionais médicos. E alguns chegam para mim, inclusive chegou um hoje procurando personal, e aí disse, a gente pode se encontrar sexta-feira, 8 horas, para fazer um teste. Primeira coisa que eu disse foi, eu não faço treino experimental. O que é que a gente pode fazer no primeiro momento? É uma reunião, porque eu faço uma consulta diagnóstica antes de começar qualquer exercício. E aí o cara já gostou, né? Já perguntou onde era meu consultório e tudo mais. E isso já dá outra visão para quando você for falar de valores com o teu cliente. Beleza? Então já é importante isso. Então voltando lá para o teu cliente, que você preparou ele para a sessão e ele tinha um treino bem meia boca lá com outro profissional. E aí nesse sentido, você vai chegar na primeira sessão com o cardiofrequencímetro e medindo a pressão arterial dele ao final de cada série. Por que isso, Garcia? Porque a gente vai encontrar uma variável chamada de duplo produto. O duplo produto nada mais é do que a multiplicação da frequência cardíaca pela pressão arterial sistólica. E aí, ao final de cada série, a gente vai monitorando isso. E se isso ultrapassar um valor predeterminado ali, nas margens mais liberais, 30 mil desse produto, significa que há uma forte relação naquela situação, há grandes chances do teu paciente hipertenso ter uma isquemia cardíaca, ter aí uma falta de oferta de sangue para o coração. Nesse aspecto é o momento de não fazer aquele esforço. Garcia, o que é que você está falando, Garcia? Na diretriz de prescrição de exercício para hipertensos, fala-se que o indivíduo deve fazer de 1 a 3 séries. Como que você vai escolher isso? De acordo com o alinhamento dos astros? De acordo com o teu humor do dia? Não, você vai pegar o cliente hipertenso, vai colocar ele para fazer o supino. Fez a primeira série, monitorou o duplo produto. Fez a segunda série, monitorou o duplo produto. Fez a terceira série, monitorou o duplo produto e nesse momento ele extrapolou 30 mil. Quantas séries esse teu cliente vai fazer no supino? 2 séries.
Você fez uma seleção do volume de séries baseado em uma condição clínica. E aí essa já é uma conduta que eu entrego em cursos. Só que aqui vocês estão tendo essa informação de graça. E eu não sei se vocês aprenderam isso na graduação, eu particularmente nem aprendi a treinar hipertenso na graduação, mas é isso, é assim que a gente seleciona. Primeira sessão de treino, com a carga controlada ali, baseada em testes. Primeira sessão de treino é um teste também. E aí terminou o supino. Vamos ali para o leg horizontal, leg press horizontal. Primeira série, monitorou o duplo produto. Segunda série, duplo produto, já estourou 30 mil. É uma série só no leg press horizontal. Não tem para que querer fazer o que todo mundo faz. Tua conduta está sendo pautada, não tem horas convenientes, né, que a gente usa como desculpa a individualidade biológica. Você está sendo o mais individualista possível na prescrição clínica do teu paciente clínico. E é isso que a gente tem que pensar, tá? Então esse já é um grande diferencial no atendimento para indivíduos hipertensos. Teu cliente já vai te olhar com outros olhos, principalmente se você souber explicar para ele o que e por que você está fazendo aquilo. Outra coisa que em outra live a gente conversou, né, que o grande diferencial, uma coisa necessária para o profissional era nunca parar de estudar, é a questão da contração isométrica. Quando a gente fala na contração isométrica, pelo menos no meu período de graduação, a gente tinha aí uma abolição, né? Não sei nem dizer, assim, era pena de morte você colocar o indivíduo hipertenso para fazer uma contração isométrica. Ah, Garcia, quanto de contração isométrica? Não importa, não pode. Você vai matar o hipertenso se ele fizer uma contração isométrica. E aí tem post meu, né, que eu falo sobre isso, em revisões sistemáticas com meta-análise mais recentes. Isso mostra o quê? Que a contração isométrica, quando bem aplicada de maneira correta, ela é mais hipotensiva do que as outras intervenções de treinamento. Sem mencionar, né, que o exercício ele é um medicamento inteligente e ele vai gerar um benefício do tamanho que você precisa. Por isso que na pandemia, no pico da pandemia, o profissional de educação física foi ganhando espaço. Porque esses conhecimentos, né, essa briga científica, essa briga legal foi sendo ganha cada vez mais pela educação física, né, pela ciência do exercício. Então, por exemplo, se você chega para treinar um cliente, um paciente, e ele apresenta um nível pressórico superior a 160 milímetros de mercúrio na sistólica, porque é um ou outro ou os dois, ou superior a 105 milímetros de mercúrio na diastólica, não é recomendável que você inicie aquela sessão de treino. E o que é que você vai fazer? Você vai mandar teu cliente para casa? Você vai cancelar o treino? Cadê o benefício que você vai gerar para esse cliente? E é nessas situações que o treino isométrico pode ser uma carta na manga. Tem um aparelho chamado dinamômetro, não sei porque eu sempre deixo longe, não deixo aqui pertinho na hora da live. Tem um aparelho chamado dinamômetro de preensão manual, aquele que a gente mede a força isométrica, né, de preensão manual. E aí na graduação a gente aprende o quê? Que ele é para medir força isométrica e pronto. Só que nós temos protocolos de aplicação que eu já apliquei em vários clientes meus hipertensos, que eu chego para treinar e eles estão com níveis pressóricos desfavoráveis ao início da sessão de treino, e a gente aplica protocolos de preensão manual que 16, 20 minutos após o início da sessão, né, que o indivíduo estava com níveis pressóricos elevados, 16 minutos após, já voltou ali para níveis normais. Já peguei cliente com 160 por 110,
que é que eu fiz? Chamei a SAMU? Não, usei o conhecimento que eu tenho, apliquei aquilo e 15 minutos depois, a pressão no lugar de 170 por 110 estava 13 por 8. O que é que a gente fez? Treinou. E aí esse cliente deixa a gente? Não deixa mais, só deixa se realmente ele tiver um problema financeiro, tudo mais. Mas enquanto ele tiver um investimento para te dar, ele vai te dar o investimento. Porque ele viu o trabalho que você fez. Putz, naquele dia eu estava com a pressão altíssima. Garcia chegou aqui, ele identificou, achei, vixe, Garcia vai brigar comigo. Só que não, Garcia chegou ali e tratou aquilo. Garcia chegou e me deu um remédio. Qual foi o remédio que Garcia me deu? Exercício. Exercício aplicado à ciência. E vocês precisam entender que quando a gente gera esse tipo de resultado, quando a gente tem esse desfecho com nossos clientes, eles não vão procurar outro profissional. Eles não vão sequer pensar em indicar outro profissional. Se eles conhecerem alguém na mesma situação deles, é vocês que eles vão indicar. E aí, quando a gente pensa o porquê dessa resposta de preensão manual isométrica, quando a gente faz isso de uma maneira controlada, a gente libera substâncias como o óxido nítrico. O que é que o óxido nítrico faz, pessoal? Ele gera vasodilatação. A mesma coisa que alguns medicamentos, como o próprio óxido nitroso, ou remédios aí muito conhecidos, né, como losartana, como captopril, que os mecanismos deles são em cima de inibir a vasoconstricção, né, para deixar o vaso relaxado. E o exercício pode causar isso. Imagina aí doses diárias de exercício. Eu já tenho um cliente que tomava remédio de hipertensão que pôde parar de deixar, só que ele nunca mais pode parar de treinar. Hoje em dia esse meu paciente, né, ele é cliente de consultoria. Dei alta presencial para ele e hoje em dia é só o planejamento e supervisionamento do programa de treino. E aí dei alta para ele, hein? Muito massa um profissional de educação física poder dar alta para um paciente e migrar esse paciente para um serviço de consultoria para poder abrir uma vaga da sua lista de espera para um paciente que está precisando do acompanhamento presencial. É assim que eu trabalho atualmente e é assim que eu espero que vocês trabalhem, né? E aí, quebrando o último paradigma, né? São coisas, pontos específicos que eu pensei em conversar com vocês hoje sobre como a galera tem errado, né? Como a mente está pequena em relação à prática de exercício para hipertensos e como a gente pode fazer coisas muito específicas, coisas pautadas em ciência, que vão mudar a visão dos nossos clientes frente à nossa conduta. Outra coisa é a carga, né? Pensa-se que o treinamento para hipertenso tem que ser aquela coisa com um pouquinho pezinho, tem que ser aquele trabalho bem conservador. Eu vou aqui fazer umas 15, 18 repetições com 3 quilos e vamos fazendo aquele trabalhinho. Só que já tem estudo publicado sobre isso. Tem estudo mostrando... Desculpa, pessoal. Tem estudo mostrando que quando eu trabalho com cargas baixas, eu vou ter uma tendência, principalmente se eu não controlo a sessão de treino como um todo, eu vou ter uma tendência a extrapolar no número de repetições. E ainda mais, para gerar uma resposta de treino, eu tendo a encurtar o intervalo de recuperação entre séries. Isso é a combinação para o desastre em um paciente hipertenso. É mais interessante, e aí vocês podem questionar isso, vocês podem duvidar, pô, Garcia está falando besteira, mas é mais importante que o indivíduo hipertenso treine com altas cargas e faça menos repetições e descanse um pouco mais entre séries do que fazer o contrário, trabalhar com cargas baixas,
um número maior de repetições em intervalos mais curtos. Isso é mais benéfico para o controle da pressão arterial, tanto em indivíduos hipertensos como em indivíduos normotensos. A gente pensa o contrário, né? Eu vou aqui conservar. Garcia, mas você está falando que se eu colocar pouca carga, fizer muitas repetições e der um intervalo muito curto, eu coloco o meu paciente hipertenso em risco, né? Então eu vou fazer o contrário, eu vou colocar pouca carga, vou colocar pouca repetição e vou dar um intervalo de descanso muito grande. Princípio da sobrecarga progressiva, meu amigo. Por quê? Se você não dá uma dose ótima, você não vai gerar benefício para o teu cliente. É aquela coisa, tem que ter uma sobrecarga ótima. Se o médico te passa um comprimido a cada 8 horas, então são 3 vezes ao dia um comprimido, durante 7 dias para fazer um tratamento, você vai tomar 12 durante o dia? Você vai tomar só um? Não, porque só um não gera benefício, porque 12 serão tóxicos. Então, quando a gente pensa em fazer um trabalhinho bem aquém, bem conservador, com medo de errar, isso não vai trazer benefício nenhum para a saúde do teu paciente. E a gente precisa saber mostrar para o nosso paciente o quanto a gente está acertando, o quanto a gente é preciso. Porque nessas situações é que a gente trabalha com valorização profissional, com você poder ter um diálogo no mesmo nível com um profissional médico cardiologista, com um profissional da fisioterapia cardiopulmonar. É assim que a gente tem know-how para poder mostrar o quanto vale o nosso tempo, o nosso trabalho, o nosso empenho. Inclusive, não vamos falar sobre isso hoje, mas indivíduos hipertensos podem sim treinar até a falha. E algumas vezes, no momento certo, essa conduta pode diminuir as chances de um AVE, de um acidente vascular encefálico, né? O antigo AVC que a gente chamava. Então, quando a gente tem domínio sobre a área, nós somos vistos como profissionais diferenciados. Nós temos cada vez mais profissionais de saúde de outras áreas, nós temos cada vez mais pessoas com alto grau de instrução, pessoas que ganham melhor procurando o nosso serviço, e essas pessoas têm condição de nos remunerar o quanto a gente vale. E aí é por isso que dia 7 de julho a gente está estruturando aí um evento online gratuito que eu vou ensinar vocês o passo a passo do meu método para vocês poderem alçar um pouquinho aí na área da educação física, poderem chegar a faturar R$3.000 trabalhando apenas 2 horas por dia. Você já pensou sobre isso? Geralmente, né, quando a gente entra na área da educação física, a gente tem que se matar de trabalhar 40 horas por semana para ganhar pouco mais de R$2.000. Ou em algumas estruturas diferenciadas de mercado, a gente trabalha 20 horas por semana para ganhar pouco mais de R$1.000, né? Só que é possível você ser valorizado e trabalhar com qualidade o teu tempo, mas a tua conduta tem que ser diferente. E eu vou ensinar esse passo a passo, dia 7 de julho para você, em um evento online totalmente gratuito. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve no link lá da bio e vamos mudar, né? Vamos virar a chave desse mercado juntos, sem esqueminha, sem blá blá blá, só conhecimento e aplicação prática do mesmo, e isso vai mudar a visão do pessoal da nossa classe.